Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Silva, eu sou educador musical, músico, produtor fonográfico e venho falar aqui com vocês sobre questões muito importantes sobre a formação da nossa cultura afro-brasileira, sobretudo nossa cultura musical. Né? A gente vai falar um pouco sobre as matrizes africanas que formaram a nossa música brasileira. Né? E hoje a gente pode chamar isso de música afro-brasileira, porque não somos mais africanos e somos um povo de uma cultura própria. Mas essa conversa não poderia ter acontecido melhor e se iniciado com música, para que a gente comece a entender um pouco do contexto do que a gente vai falar sobre música afro-brasileira, né? Eu toquei um ritmo chamado chula, misturado com um samba de roda, um samba duro que a gente chama aqui na Bahia. E isso me fez lembrar coisas importantes para nossa para o nosso aprendizado, que é exatamente entender o início de tudo isso, né? Isso começa muito lá atrás, na através da imagem e da constatação da Bahia como a cidade atlântica mais importante para a diáspora negra. E entender esses processos de matrizes africanas que inventaram, né, foram responsáveis pelas invenções da cultura e ritmos e estilos brasileiros é muito importante. Eu me dedico muito a isso, gosto muito desse assunto, espero que vocês também gostem, porque é uma forma de você se posicionar diante do mundo, né, perante ao mundo, com sua cultura musical muito importante e muito querida por várias pessoas em outros lugares. E acho que essa celebração de entender isso seria um grande marco, assim, um grande passo na vida de todos vocês. Isso começa realmente, né, no descobrimento da Bahia em 1549, né, e isso foi já sabido que a Bahia foi criada para ser um importante desenvolvedor, né, expoente de outros negócios, outras conquistas dos portugueses, e com isso nós identificamos várias coisas importantes para a nossa cultura mundial, digamos assim. Porque aconteceu um fenômeno que só na Bahia pôde ter um resultado tão significativo, que é a diáspora, né? Digamos assim, um acontecimento super negativo que acaba por virar uma coisa super positiva, no sentido de você ter uma oportunidade de transformações, né, de você ter transformações culturais, né, transformações e trocas de tantas culturas e que foram recriadas, na verdade, através da diáspora. Foi uma oportunidade para isso. E essa história do mundo atlântico ela começa muito e envolve muito a questão de movimento, não é? Resistência e criatividade. Então a diáspora pode ser positiva nesse sentido. Eu anotei várias coisas para falar com vocês, não vamos ter tanto tempo, infelizmente, porque não temos tanto tempo para falar mais profundamente sobre isso,
mas que vocês possam ter uma curiosidade e um start nesse olhar para com a nossa cultura afro-baiana, sobretudo a musical. Então, a gente tem sempre essa busca de querer aprender um pouco mais sobre isso, e algumas questões importantes vêm à nossa mente, sobretudo quando você fala sobre o surgimento do samba, né? Essa polêmica que o samba, que é um dos gêneros brasileiros mais conhecidos no mundo, de ter nascido no Rio de Janeiro, ter nascido na Bahia, não pode ter nascido no Rio de Janeiro simplesmente por conta da cronologia, porque o Brasil foi descoberto na Bahia, né, em 1549, quando a Bahia começou. Houve esse êxodo, digamos assim, né, essa migração, que é a chamada diáspora, de povos da África de vários lugares diferentes. Né? Então, assim, não dá para você mudar, inverter a ordem da história, embora a Bahia tenha ficado conhecida como o gerador dos tipos de samba. Eu vou explicar um pouco sobre isso, mas o Rio de Janeiro tem uma importância tremenda, né, nesse gênero, sobretudo nas escolas de samba. Né? Vocês observam que nas alas de todas as escolas de samba existe, né, uma ala específica das baianas. Isso tem um significado, que é um significado da mudança, né, uma das Ialorixás mais importantes do candomblé da Bahia, que é a Tia Ciata, que vai para o Rio de Janeiro e recomeça toda a sua história lá, e lá ela faz acontecer o samba de uma maneira mágica e tem o respeito de todas as pessoas, de todos os cidadãos de lá, e vira esse ícone capaz de transformar uma cultura super popular, que é a cultura das escolas de samba, né, numa reverência ao legado que ela deixou, né, ao legado que ela deixou para as pessoas no Rio de Janeiro. Então, tá explicado, o samba não pode ter nascido no Rio, porque a maioria dos negros, quando chegaram aqui no século XVI, muitos deles das chamados povos bantus, né, foram para o recôncavo baiano. Então lá eles conseguiram recriar suas histórias, recriar suas culturas, e isso pode ser visto não só na música, mas nas artes plásticas, na dança, na música, né, nos costumes. E isso foi muito importante para nós e para que possamos refletir no acontecimento que foi essa diáspora africana, né, diáspora negra, e criando toda essa cultura baiana, graças a Deus, e formando digamos assim, um acontecimento único no mundo, que é a criação de um lugar onde existem culturas Angola, Queto e Jeje. Né? Então isso é muito raro, e através disso é que a nossa música afro-baiana pôde também influenciar a música afro-brasileira, porque a gente tem influências disso, e é muito fácil você ver isso nos trabalhos de artistas como Gilberto Gil, como Jorge Benjor, como Caetano Veloso, o Chico Hans e tantas outras pessoas, o Vinícius de Moraes com o Baden Powell, criando os afro-sambas, depois que vieram à Bahia, conhecer a Bahia. Então, assim, tudo isso tem uma importância tremenda na nossa cultura, mexe com todo mundo, e é importante que a gente conheça um pouco sobre isso. Eu queria falar um pouco mais detalhadamente sobre a vinda dos povos bantus para cá. Tem uma curiosidade sobre isso, que é o seguinte: os povos bantus, essa nomenclatura bantus, não se deve pensar que
é para ser dada a um povo ou uma etnia, né? Esses povos bantos, essa cultura banto, ela é vista em mais de 400, né? Cerca de 400 grupos étnicos que podemos dar essa nomenclatura de banto. E isso já passa a ser uma família linguística, né? Não um povo, nem um dialeto, nem uma etnia, né? Porque eles falam vários dialetos entre eles. Então não são vindos do mesmo lugar. Então a gente precisa prestar atenção a isso, e essa diversidade é que faz a gente ser diferente e faz a gente ser realmente é, super criativo em tudo que a gente faz, sabe? Então, uma das coisas que eu gostaria de falar, eu anotei várias coisas aqui, não vai dar tempo para a gente falar sobre tudo detalhadamente, mas fica uma semente para que vocês tenham curiosidade de aprender sobre essas matrizes africanas que são tão importantes para a nossa vida, não só musical. Né? Então, algumas coisas que eu queria pontuar é que esses povos bantos que chegaram aqui, chegaram dos portos de Angola, Congo, né? E eles poderiam ser chamados, foram chamados, podem ser chamados de povos Angolas, Congos, Moçambiques, eles eram chamados assim. E do Oceano Índico vieram os que a gente pode chamar de Moçambiques e povos de Madagascar, né? E a herança que essas pessoas deixaram para nós é nada mais nada menos que o surgimento do samba e da capoeira, né? Até os nomes foram inventados pelos povos bantos. Então, eles foram enviados para o Recôncavo Baiano, como já falei anteriormente, e lá surgiram os primeiros tipos de sambas na Bahia, né, que é um samba chamado cabila ou cabula, né, o Congo também tem uma influência muito grande, né, dos bantos, e essas pessoas vieram para cá através de portos, por exemplo, como os portos da costa do Guiné, entendeu? A costa do Guiné através de cidades como Nigéria, né? Lagos da Nigéria, o Idá, por exemplo, o Goré, Yorubás, Fons, né? Jeje, Mandingas. Então, tudo isso é muito importante que a gente entenda, porque a partir daí a gente vai entender essa influência total dos africanos e suas matrizes na construção da nossa música. Tem uma coisa importante também sobre os árabes, né? Porque os árabes viveram há cerca de 700 anos na Europa, e depois de 50 anos que eles saíram da Europa, ainda havia muito a influência deles em tudo, nos costumes, na tecnologia, na maneira de resolver as coisas, de se comportar. Isso influenciou muitas pessoas e também influenciou a música afro-brasileira e sobretudo afro-baiana, né? Então assim, e coisas também como característica de turbantes na maneira de vestir dos baianos, vem dessa parte árabe, né? Vem dessa parte árabe. Então, o que eu posso falar sobre isso mais precisamente, é que a gente precisa entender um pouco elementos importantíssimos da música da Bahia e, sobretudo, na criação dos tambores, dos costumes, dos ritmos, né? Se a gente tem, por exemplo, hoje a música do Rio, um ritmo chamado funk, né? Um pá, 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 pá. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Se a gente tem isso, é porque a gente teve o Congo. Esse ritmo é chamado de Congo.
e esse ritmo é um dos ritmos mais importantes do fundamento do candomblé Angola. Temos três tipos de candomblé específicos, né, na Bahia. As nações que cultuam aos inquices, aos voduns, né, aos orixás. Tudo isso são diferenças fundamentais para a formação da música afro-baiana e brasileira. Então, esse funk, que é vindo desse ritmo Congo, está presente nas músicas de todos esses artistas novos da nova MPB, né? Assim como a partir da década de 70, aqui na Bahia, existiram um movimento chamado Movimento Negro, onde foram surgidos os blocos afros, né? O Ileaê, o Muzenza, o Olodum, e isso tudo vindo antes um pouco a partir do Filhos de Gandhi, que já reunia tudo isso do Oriente, né, da África, né, da parte asiática, enfim. E isso é muito importante para a música também baiana e brasileira, né? Artistas como o próprio Gilberto Gil, que eu já falei, o Caetano, o Djavan, todos se influenciaram por esse ritmo, né, no caso. Então, fica aqui uma contribuição e espero que vocês tenham gostado. E queria deixar uma playlist, né? Eu deixei, na verdade, uma playlist para vocês ouvirem certos exemplos de músicas que eu acho que vai ajudar muito para vocês entenderem melhor sobre essa questão da nossa cultura afro-brasileira. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês em breve em outras situações para falarmos sobre as matrizes africanas responsáveis pela formação da música brasileira e hoje afro-brasileira. Obrigado.